Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário agora no exame de suficiência do CFC. Acompanhe comigo, vamos ver o que esta questão exigiu do candidato na oportunidade. Vamos lá. Nós temos uma questão que, conforme mencionei, caiu no primeiro exame de suficiência do CFC no ano de 2019 e a banca foi a Consulplan. O que diz o enunciado dessa questão? Diz que as obrigações tributárias dividem-se em principais e acessórias. Dentre as alternativas relacionadas, assinale a que corresponde a uma obrigação tributária principal. Bom, neste momento, antes de analisarmos as alternativas, vale a pena dizer que é importante que você tenha em mãos aberto o Código Tributário Nacional a partir do seu artigo 113. Porque no artigo 113 nós temos a inauguração do capítulo que versa sobre obrigação tributária. E mais precisamente no artigo 113, nós temos a distinção no parágrafo 1º entre o que é uma obrigação principal e no parágrafo 2º do que é uma obrigação acessória. E o enunciado ele fala muito bem. Ele diz que o CTN estabelece a segregação entre obrigações principais e acessórias e ele quer que nós assinalemos a alternativa correta no que toca a uma obrigação tributária principal. Antes disso, para que nós possamos até analisar as alternativas, é importante que nós entendamos o que é uma obrigação tributária principal e o que é uma obrigação tributária acessória. O artigo 113 do CTN, ele é explícito ao dizer que as obrigações tributárias ou a obrigação tributária, ela se divide em principal e acessória. O parágrafo 1º diz que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. O que disse, portanto, o parágrafo 1º do artigo 113? Que obrigação tributária principal nasce com o fato gerador e se extingue com a vinda do crédito tributário. Só que esta obrigação tem por um objetivo o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Tais caracterizações, elas mudam de uma maneira bastante clara quando nós falamos em obrigação tributária acessória. Porque o parágrafo 2º do artigo 113 nos relata que obrigação acessória, ela decorre da legislação tributária. Percebam, diferentemente da obrigação principal, que decorre do fato gerador e tem o seu fim com o crédito tributário, quando nós falamos em obrigação acessória, ela decorre da legislação tributária. E ela tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Em suma, em que consiste uma obrigação acessória? Ela consiste em um fazer ou não fazer no tocante à fiscalização de um determinado tributo. Desta maneira, nós temos duas obrigações tributárias. De um lado, uma obrigação de pagar uma determinada penalidade pecuniária ou um determinado tributo, e do outro lado nós temos a obrigação de fazer ou não fazer algo pensando a arrecadação e a fiscalização de determinado tributo. Geralmente, quando falamos em obrigações acessórias, nós podemos exemplificar com algumas declarações que são transmitidas para o fisco. Imaginemos aqui de modo exemplificativo a declaração de imposto de renda. Imaginemos em âmbito empresarial os SPEDs, que são sistemas eletrônicos de escrituração. E aí nós podemos pegar como exemplo o E-Social, o SPED fiscal, o SPED das contribuições, o EFD-REINF, todos eles são SPEDs caracterizados por obrigações acessórias.
Por esse ponto de análise, analisando o artigo 113 em seus parágrafos 1º e 2º, agora sim nós conseguimos caminhar pelas alternativas. Acompanhe comigo, portanto. Alternativa A diz que seria um caso de obrigação tributária principal a escrituração de livros fiscais. Alternativa B diz que seria um caso de obrigação tributária principal a emissão de uma nota fiscal. A emissão de uma nota fiscal, portanto, de venda de mercadoria ou de serviço, seria, de acordo com essa alternativa B, uma obrigação tributária principal. Alternativa C. Também considera-se como uma obrigação tributária principal o cálculo que é realizado em relação ao saldo credor do ICMS por uma empresa exportadora. E na letra D, afirma ainda a questão que é considerado como obrigação principal o pagamento dos tributos incidentes sobre a prestação de serviço de qualquer natureza. Vejam, meus caros, conforme eu havia dito anteriormente, ao analisarmos o artigo 113 em seus parágrafos 1º e 2º, a obrigação tributária principal está ligada com uma obrigatoriedade de pagar, e é pagar um tributo ou uma penalidade pecuniária. De outro lado, nós temos a obrigação acessória que decorre da legislação tributária e ela tem por um objetivo um fazer ou não fazer em decorrência da fiscalização e arrecadação de determinado tributo. Desta maneira, tendo em vista que o enunciado ele está versando sobre a obrigação tributária principal, sem dúvida alguma, o candidato que participou deste concurso deveria ter assinalado como correta a alternativa de letra D. A alternativa de letra D, ela está ligada diretamente com uma obrigação principal. Por quê? Em todas as demais alternativas A, B e C, nós nos deparamos com obrigações de cunho acessório e tão somente a alternativa D traz uma obrigação tributária principal consistente em pagar um tributo ou uma penalidade pecuniária. Portanto, a alternativa correta, a alternativa de letra D.